Meu nome é Nelson Fernandes, sou cirurgião plástico. Estou aqui hoje para falar para vocês 4 perguntas mais frequentes que a gente ouve aqui no consultório. A primeira é: doutor, quanto tempo eu tenho que trocar minha prótese? Lá no passado, a gente não tinha exames propedêuticos com a qualidade tecnológica que a gente tem hoje. Então, a gente fazia ultrassom e mamografia no passado, não conseguia identificar rupturas na prótese com esses exames. Então, lá no passado, ficou estabelecido que, por questão de segurança, a gente orientaria para que as pacientes voltassem depois de 10 anos para trocar essa prótese. Só que isso mudou já há um bom tempo para cá, que a gente tem sim exames com uma qualidade tecnológica muito grande, tanto de ultrassom quanto de mamografia, assim como a ressonância que veio depois, né, a ressonância magnética. Então, com esses exames a gente pode fazer diagnóstico sim de ruptura das próteses. Mas com esses exames a gente percebeu que a durabilidade das próteses é muito mais do que 10 anos. A gente percebe muitas vezes pacientes com próteses antigas, com 20 anos de cirurgia e sem ruptura. Muito importante você ter o segmento disso, você ter o acompanhamento. Não é simplesmente operar e desaparecer. Então, pelo menos assim, depois de uns 10 anos aproximadamente, começar a frequentar ou o seu cirurgião plástico ou pedir para o seu ginecologista para que faça esses exames para realmente você poder ter o diagnóstico de uma ruptura quando acontecer e aí sim ter essa necessidade da troca de prótese. A segunda pergunta mais frequente é a respeito da qualidade das cicatrizes, né? É aquela paciente que vai fazer uma cirurgia de mama e não tem cicatriz na mama, ou no abdômen, que são cicatrizes grandes principalmente, e quer saber a qualidade da cicatriz. Veja bem, a qualidade da cicatriz ela é influenciada por fatores externos e fatores internos. Os fatores internos que a gente chama é genética da pessoa. Então, a pessoa que tem uma genética boa, ela vai ter uma cicatriz boa, mesmo que seja em mais de uma etapa. Porque se ela teve um problema externo que atrapalhou a cicatriz, como por exemplo um ponto que abre, por exemplo uma infecção, por exemplo um hematoma, por exemplo uma falta de repouso da forma correta como o médico orientou e ela não fez, um sol às vezes antes da hora. Então tudo isso prejudica a cicatriz, só que ela tem uma genética boa para ter cicatrizes bonitas. Simplesmente você faz um refinamento daquela cicatriz, você remove aquela cicatriz e sutura de novo, aí não tendo de novo um fator externo, algo que possa atrapalhar, e com a genética boa ela vai ter uma cicatriz de altíssima qualidade. O grande problema nosso é quando a genética não ajuda, quando a pessoa tem a tendência a ter cicatrizes queloidianas ou cicatrizes hipertróficas, e aí mesmo não acontecer nada de errado externamente, a gente normalmente vai ter cicatrizes de má qualidade, principalmente quando tem aquela tendência queloide. Quando já se conhece que ela tem tendência queloide ou que ela tem outros queloides no corpo, vale a pena discutir se vale a pena a cirurgia ou não. E se valer a pena, é importante que se associe com a beta-terapia. A pessoa faz a cirurgia, quando for cirurgia maior, que não tem condição de receber alta no mesmo dia, ela começa no dia seguinte as sessões de beta-terapia, para que ela possa ter a melhor qualidade possível para ela. Essa pessoa não vai ter a mesma qualidade daquela que tem uma genética boa. A terceira pergunta mais frequente é a respeito do tempo cirúrgico. Quanto tempo de cirurgia que vai levar? É lógico que isso depende da cirurgia que está se fazendo, da técnica cirúrgica escolhida. Não dá para a gente responder isso para todo mundo. Dependendo da cirurgia que ele está fazendo, vai ser um tempo cirúrgico diferente. O que é importante explicar é que o tempo cirúrgico não é o tempo que o paciente fica longe do seu acompanhante. Existe um tempo de preparo do paciente para iniciar a cirurgia, e esse tempo de preparo, no meu caso, eu faço a marcação da cirurgia no centro cirúrgico, porque eu acho que dá mais liberdade para o paciente tomar banho e tomar um bom banho antes de vir para o hospital, mas tem colegas que preferem fazer no dia anterior. Então, assim, esse tempo que está lá fazendo marcação, o paciente está acordado, está conversando comigo, se não estiver muito nervoso, brincando, dando risada, falando alguma coisa. Depois disso, vai passar pela anestesia. Às vezes, na boa parte das cirurgias é necessária a sondagem vesical, né, para fazer o xixi, e a parte da sepsia, que faz parte do processo cirúrgico, para que a gente não tenha infecção. Então, ali sim, depois de tudo esse preparo, que começa a cirurgia propriamente dita. Depois que termina a cirurgia, a hora que o cirurgião dá o último ponto, a paciente não pode ir direto para o quarto de
dela ficar com o acompanhante, porque isso estaria expondo ela a um risco grande. Então, o que a gente chama de RPA, de recuperação pós-anestésica, é exatamente para que a paciente fique num lugar seguro, monitorada, né, e com a presença do anestesista ao seu lado. Qualquer intercorrência, ali naquele momento de pós-operatório imediato, o anestesista tem que estar próximo para realmente dar o suporte necessário, o atendimento necessário para aquela paciente. Então, portanto, a gente tem um tempo cirúrgico e um tempo de aí mais ou menos, em média, em torno de umas 3 horas entre o começar e ficar nessa RPA. Então, sempre que o cirurgião te responder que o tempo cirúrgico vai ser, por exemplo, 5 horas, você pode comunicar ao acompanhante que você ficará umas 8 horas distante dele. Isso ajuda bastante porque o acompanhante ele fica muito tenso lá no quarto, porque é natural, porque os acompanhantes, a maioria são entes queridos, e a maioria dos acompanhantes se preocupa bastante com o seu ente querido. E aí ele fica um pouco mais aliviado, principalmente se for uma pessoa às vezes mais de idade, alguém que realmente não deve passar por situações de estresse, ou pelo menos tentar poupar essa pessoa. E a última e quarta pergunta mais frequente é a respeito da atividade física. É muito bom, mas a gente precisa de um repouso para a recuperação da cirurgia. E essa atividade física, ela obviamente depende da cirurgia ser realizada. Por exemplo, quando a gente faz um implante de silicone, uma mamoplastia de aumento, com recuperação rápida, eu recomendo o retorno às atividades físicas em torno de 15 dias. Já uma cirurgia de contorno, a gente normalmente, dependendo do porte dessa cirurgia, do volume de retirada, entre 3 e 4 semanas. Mas é importante que não passe de um mês de repouso, porque a paciente realmente não fique muito parada, isso é muito ruim, isso é prejudicial também para a sua recuperação. Então, a atividade física realmente não dá para liberar de imediato no dia seguinte, mas assim, quanto mais rápido, melhor, para que ela volte às suas atividades físicas e ela possa ter uma melhor recuperação. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal para que você possa continuar nos acompanhando.